O Repórter Justiça desta semana mostra para você as opções para solucionar conflitos antes de levar o caso para a Justiça. Arbitragem, mediação e conciliação. Você sabe qual é a diferença entre esses métodos? Bom, começamos pela arbitragem. Arbitragem, o que o senhor lembra? De juiz, só. Por que tem a cabecinha? Não sei, a arbitragem para mim é juiz. Lembra os motoristas doidos na rua, cometendo infração, cometendo loucura no trânsito. Jogo de futebol. Não é o árbitro? O senhor só lembra disso? Arbitragem? Não lembro não. De futebol. Por quê? Porque tem um árbitro lá que marca asfalto. Nada de motoristas doidos, jogos de futebol e nem juízes desesperados. Quando o assunto é arbitragem, é regra, é desse jeito. Muitos passam a ser professores, se dizem entendidos do assunto, são doutores no tema. Arriscam, dão palpites, mas são poucos os que entendem sobre arbitragem. Então vamos lá. Ela começou com os povos da antiguidade. Na Grécia Antiga, já existiam cláusulas compromissórias que evidenciavam a arbitragem. Na Idade Média, a arbitragem era usada como meio para resolver conflitos entre os nobres, cavaleiros, barões, proprietários feudais e entre os comerciantes. Estudiosos da área afirmam que a arbitragem começou no Brasil em 1831. Foi usada principalmente para resolver impasses ligados a aluguel e a prestação de serviços. A arbitragem, ela é o quê? É uma pessoa, uma terceira pessoa, na qual vai decidir o que as pessoas estão trazendo de demanda. Ou seja, dentro daquele litígio, existe uma terceira pessoa que vai resolver decidir, que ela é nomeada pelas partes para poder ter a decisão, é o juiz arbitral. E quase sempre a solução dos problemas acontece numa sala como esta. Se essas cadeiras falassem! Por aqui já passaram dezenas, centenas de pessoas, todas com problemas que pareciam não ter solução. Foram várias discussões, impasses, mas depois de horas de muitas discussões, tudo terminou sendo resolvido na base da conversa, do bom diálogo. As pessoas chegam bastante tensas, mas aí é aquilo que a gente falou. Devido à questão das técnicas, a gente consegue colocar uma forma bem pacificadora dentro de uma sala de arbitragem, de mediação, de conciliação, na qual as partes começam a ficar tranquilas. Então isso aí vai depender muito do perfil do árbitro. Se o árbitro não tem perfil ou mediador ou conciliador, as partes já chegam nervosas e você pode até perder a questão do controle. Hoje, a lei que regulamenta a arbitragem é a 9.307, de 23 de setembro de 1996. São 44 artigos. A lei explica detalhadamente quem são as pessoas que podem contratar o serviço de um árbitro. Também deixa claro quem pode ser um árbitro. Quem atua na área sabe bem quais são as vantagens, os benefícios de recorrer a um árbitro. A vantagem existem várias. Primeiro, vamos falar sobre a questão empresarial, a questão do sigilo. Segundo, a parte econômica. A terceira é que as partes saem aqui de comum acordo, então é uma forma pacificadora. E uma questão que é bastante interessante é a rapidez. Ou seja, se a parte não chegar a um denominador comum, um acordo, iremos o quê? Fazer a arbitragem, que seria decidir entre as partes até 180 dias. A arbitragem representa um grande avanço na solução de conflitos em nossa sociedade. No mundo todo, ela tem sido adotada e vem trazendo bons resultados. O grande diferencial da arbitragem para a justiça estatal é que quando as partes escolhem um árbitro, quase sempre a solução vem bem mais rápida. Em semanas, dias e às vezes em minutos. O conflito pode ser resolvido da melhor maneira possível. O interessante é que quase sempre a solução agrada ambas as partes. Na arbitragem, da decisão do árbitro não cabe recurso. Atualmente, no Distrito Federal, são mais de 1.000 árbitros, que atuam nos mais variados tipos de conflitos. Há até curso de formação de 30 horas, que geralmente acontece em 2 semanas. Mas atenção, a lei não exige curso. De acordo com ela, pode ser um árbitro qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes.
O curso sai em média por R$300, R$400. Pela lei, apenas que ele seja uma pessoa capaz, ou seja, civilmente capaz. Para a Câmara, especificamente falando para a Câmara, a gente precisa que a pessoa tenha pelo menos uma especialidade. Por quê? Porque a lei ela veio para tirar a figura do perito do litígio. Por quê? Porque ele onera em parte a causa. Então, a arbitragem veio para isso. Então, a gente pede que a pessoa, pelo menos, tenha uma especialização. Um dos grandes benefícios de se recorrer à arbitragem é a especialidade dos árbitros. Na maioria dos casos, eles têm formação específica na área do conflito. A gente tem um litígio que tem ocorrido por causa de alguma falha arquitetônica. Normalmente, mesmo que seja um juiz hábil, inteligente, ele não formado na área de arquitetura, ele vai ter alguma dificuldade em dar um parecer sobre a causa. O que ele normalmente faria? Vou pedir um parecer de um perito. Se ele, árbitro, já for arquiteto, ele vai ser o próprio perito. Valdemir é empresário. Ele conheceu a arbitragem em 2008. No começo achou tudo muito estranho. Sentamos com os árbitros, a pessoa reconheceu o débito e propôs um parcelamento, eu também aceitei, porque o importante hoje não é a gente ficar conflitando, é a gente resolver. Recorrer à arbitragem não foi fácil. É que sempre tinha um problema. Valdemir gostava de acionar a justiça. Quando a gente chegou, a gente entrou um olhando meio torto para o outro, porque eu porque não tinha recebido e ele porque eu tinha acionado, né? Quer dizer, entrou meio assim, mas depois da reunião lá dentro, nós nos apertamos as mãos, o importante, voltamos até fazer negócio novamente, quer dizer, nos aproximou, porque ficou bom para os dois lados. Você ficou satisfeito com o resultado? Fiquei satisfeito. Hoje, ele não vê outra maneira de solucionar o problema. A arbitragem é a saída. Comecei a pensar, poxa, mas a gente vai lá e depois aí... Porque você vai no tribunal, tem todo aquele ritual, segurança, tem que levar advogado, tem que não sei o quê, passa na roleta, passa isso, passa aquilo. Não, arbitragem não, você vem, você senta, vem para primeiramente conversar amigavelmente. E os árbitros bem preparados auxiliam para que haja essa conciliação, né? Cláudio é ministro aposentado do STJ. E, segundo ele, os brasileiros ainda precisam saber um pouco mais sobre como usar a arbitragem. Ainda não temos uma cultura de arbitragem em nosso país. Não temos, inclusive, um bom número de câmaras, não temos, na verdade, um número suficiente de câmaras que pudesse, de alguma forma, auxiliar o Poder Judiciário. A litigiosidade é muito grande no país, é intensa, nem o Estado dá conta. Imagine você particulares, porque a arbitragem é feita por particulares, é feita pela própria sociedade. Além de não ter custo algum para o Estado, a arbitragem ainda apresenta uma série de benefícios. Normalmente a arbitragem não tem recurso, é uma só decisão única. A especialização, como disse, e esse tempo representa economia. Tem custos a arbitragem, mas como ela é rápida, sai um custo menor. Porque você é a causa de tudo, certo? Outro método utilizado para evitar que os processos cheguem à justiça é a mediação. O acordo é feito pelas partes e, dessa forma, todos saem satisfeitos. E mais, não enfrentam a morosidade da justiça. Mediação. Ato ou efeito de mediar, intervir. Em outras palavras, o mediador acalma os ânimos e tenta achar uma solução para o impasse. A ideia é não levar o caso para a justiça. E será que o pessoal nas ruas sabe o que significa mediação? Eu nem sei. Tenho a menor ideia. É coisas imediatas. Será que é alguma coisa imediata? É pressa?
Não sei, eu tenho dúvida. Então vamos esclarecer como esse processo funciona. Mediação é uma maneira de resolver conflitos de forma consensual, privilegiando a boa comunicação e a negociação entre as pessoas para que elas construam um entendimento, uma decisão para o conflito. Dependendo do caso, a mediação pode durar dias, meses, principalmente quando o assunto é ligado ao direito de família. Mas Eutália garante, ainda assim, é mais rápido resolver dessa forma do que ir para a justiça. A família ela não se extingue com a separação ou com o divórcio. Esses laços que a gente chama laços da parentalidade, eles permanecem mesmo depois da separação das pessoas, mesmo depois do divórcio. E o relacionamento pai-filhos, né? E daí a mediação possibilita esse trabalho de levar as pessoas a refletir e a concluir de que precisam ter, não assim um relacionamento, não precisa fazer uma reconciliação, não precisa voltar a ser amigo íntimo ou ter uma convivência social, mas a ter um relacionamento principalmente de um diálogo respeitoso e construtivo. Assim como na arbitragem, para ser um mediador de conflitos, não é preciso ter formação jurídica. É uma capacitação com parte teórica, com exercícios práticos, com a prática em si das mediações reais, né? Porque a teoria só não forma um bom, não é suficiente para formar um bom mediador. Muito específico, concreto, você pode até utilizar a palavra que a pessoa disse, de modo que o objetivo aqui é que a pessoa se reveja. Você não pode ser médico sem fazer estudo de medicina. Você não pode ser advogado sem fazer estudo de advocacia. Você não pode ser mediador sem fazer um curso de mediação e, na minha opinião, sem se certificar por pessoas externas aos seus formadores que essas competências que adquiriu são as competências mínimas para dar um serviço de qualidade aos seus clientes. Ana sabe bem a importância dessa formação. Viveu durante anos em diversos países e por cada lugar que passou, as estatísticas provam que o método é eficaz. Se você pegar as estatísticas portuguesas, entre o número de processos que entram em tribunal e o número de processos onde o juiz realmente decide, você tem em género 20% onde o juiz toma a decisão. 80% são as empresas que fazem um acordo à boca, como eu digo muitas vezes, da decisão do juiz. Portanto, o que acontece é que as empresas estão vendo, por que eu fiz isto tudo? E muitas vezes elas continuam a ir para o tribunal e depois dizem, ok, não perdemos grande coisa de tentar uma mediação. Ana é presidente do Instituto Internacional de Mediação e está no Brasil para ensinar os mediadores daqui padrões e técnicas internacionais. Eu acho que a profissão de mediação é uma profissão onde, quando se busca a qualidade, quando se tem empenhamento, vai-se conseguir bons resultados. E a partir daí, honestamente, é como qualquer outra. Tem isto, quando faz o seu set de competências e consegue ser um mediador qualificado. A mediadora conta que em alguns países o método é muito usado e essa frequência está diretamente relacionada com o valor gasto para entrar na justiça. Tudo também tem a ver do custo da justiça. Nos Estados Unidos a justiça é de tal forma cara que você vai tentar tudo antes de pôr um processo em tribunal. Um país que tem uma justiça mais barata, a nível do custo, você já não vai tentar muita coisa. É isto que os estudos demonstram. O Brasil passa agora por uma evolução nesse processo. Depois da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, os órgãos judiciários têm de oferecer mecanismos de soluções para o cidadão. Isso quer dizer que agora os tribunais, a partir daquela data, tudo que eram projetos, iniciativas, estratégias desses tribunais, não são mais
opcionais, né? O tribunal não opta mais se quer ou não desenvolver a mediação e assim por diante. A Resolução 125 ela traz uma política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses. Quer dizer, passa a ser uma política pública. São vários os modos de fazer justiça sem de fato ir a um tribunal. Falamos da arbitragem, da mediação e agora você vai conhecer o método mais rápido de entrar em acordo e sair com a solução em apenas 40 minutos. Além das opções que já mostramos, ainda existe a conciliação, uma etapa prevista em lei que deve acontecer durante os processos judiciais. A conciliação ela é um procedimento hoje obrigatório dentro do processo, né? E nós aqui como conciliadores voluntários atuamos nessa fase preliminar do processo para tentar fazer uma composição entre as partes. Então o que a gente busca aqui é, através de uma conversa com uma série de técnicas e ferramentas, ver se a gente consegue um entendimento desencadeado pelas partes. Mas então qual seria a diferença entre mediar e conciliar? A conciliação ela é um procedimento um pouco mais célere, mais rápido. Então a gente trabalha com causas que não são tão complexas, iguais elas são trabalhadas na mediação, entendeu? Então, um exemplo para te dar. Se você tem um caso de família que envolve às vezes guarda de filhos, separação, divisão de bens, veja que para você trabalhar isso num acordo, numa composição entre as partes, você precisa de um tempo maior e de algumas ferramentas específicas. Isso é a mediação. Quando a gente tem causas um pouco mais fáceis de se trabalhar, a gente trabalha isso na conciliação. Estamos diante de um centro de conciliação em Brasília. Audiência de conciliação designada para as 10h55, processo 179-438, dígito 7. O Alexandre, um conciliador voluntário, faz o primeiro pregão. Chama as partes interessadas e retorna à sala. O mesmo processo é feito 3 vezes. Essa é a tolerância de atraso permitida no centro. E a gente sabe que as pessoas vêm para a justiça porque elas têm um problema a ser resolvido, ninguém vem para passear. Então, quanto menos a gente atrasar essas audiências, menos deixar as pessoas esperando, né, porque além de ser um centro de conciliação, nós somos um centro de cidadania. Então, nós nos preocupamos muito com esse lado também, das pessoas não ficarem esperando. Partes interessadas dentro de sala, é hora de fazer a abertura do processo. Sejam bem-vindos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Nosso papel como conciliador é de facilitar a comunicação entre vocês, nós não somos juízes. As audiências de conciliação duram cerca de 40 minutos e são realizadas em salas como essa aqui. Bom, se houver um consenso entre as partes, é feito um acordo neste computador mesmo, que depois de assinado, segue para a homologação imediata do juiz. E é dessa forma que a justiça consegue ser mais rápida. Os dados apontam que cerca de 35% dos casos são resolvidos antes de seguirem para os juizados. A coordenadora do Centro de Conciliação conta que as empresas de telefonia e companhia aérea são as campeãs de reclamações. Pensando nisso, o centro criou uma pauta específica para essas áreas. Eu concentro, por exemplo, uma empresa X, eu concentro, em vez dela estar aqui todo dia com advogado e preposto, eu concentro essas audiências 2 vezes por mês. Com isso, o preposto, o preposto dos advogados, eles passam por um curso de capacitação, noções de conciliação para representantes de empresa. O curso fez toda a diferença no resultado final. As audiências feitas com empresas que são capacitadas para a conciliação é surpreendente. Com esse treinamento, a gente consegue elevar um índice nosso normal, que é de 30% a 35%, para às vezes 75%, 80%. Alexandre fala com propriedade de um assunto que entende bem. O perito da Polícia Federal se apaixonou por direito e estagiou no Centro de Conciliação. De lá para cá, atua como voluntário 1 vez por semana. Eu me identifiquei muito com a conciliação, né? A gente aprende muita coisa, até pro lado pessoal mesmo, como lidar com conflitos, é uma coisa muito bacana. Existe também outro motivo para o Alexandre investir na área.
Então, o fato da gente estar atuando aqui como conciliador, isso conta tanto para título, para capacitação, e isso conta também na hora que você vai prestar um concurso que exige uma prática jurídica, então você tem como comprovar essa prática através da conciliação. Para ser um conciliador é necessário se capacitar. Existem cursos para você atuar nos diversos ambientes, né? Os tribunais oferecem cursos, o CNJ promove, faz um enorme trabalho para que os tribunais cresçam, né? A gente ajuda a formar mediadores, ajuda a formar supervisores, ajuda a formar instrutores de mediação, para que os tribunais possam ter cada vez mais servidores, né? E voluntários, e também estudantes de direito, que venham participar de alguns programas dentro dos tribunais, realizando as mediações, seja nos juizados especiais, seja nas varas cíveis, seja nas varas de família. Sem sombra de dúvidas, um curso como esse, a gente entende hoje que é essencial e fundamental, entendeu? Por mais que você tenha, né, um entendimento do que é uma conciliação, por mais que você estude, durante esse curso a gente vai ter todo um treinamento e uma capacitação de uma série de habilidades e de ferramentas que a gente aprende a aplicar e a utilizar durante as nossas audiências. Marcelo explica que a arbitragem, a mediação e a conciliação só não são tão populares na nossa sociedade porque as faculdades e universidades muitas vezes não incluem no currículo essas disciplinas. O profissional do direito, quando sai da faculdade, seja ele futuramente um juiz, seja ele futuramente um advogado, um promotor, um defensor público, se ele tem já esse contexto, essa forma de pensar o conflito, né, ele passa a ser um agente desenvolvedor da capacidade de pacificação da sociedade, e não um agente que vai contribuir para que uma sociedade fique cada vez mais fragmentada, né? E é um sinal de maturidade, de evolução social, nós resolvermos nossos conflitos de maneira pacífica. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais um assunto do seu interesse. Até lá!